Olá, cirurgião dentista, sejam muito bem-vindos. Nosso tema de hoje é como escolher as resinas compostas para iniciar na estética dos dentes anteriores. Esse vídeo é para você recém-formado ou que já atua em outras especialidades e está iniciando ou quer iniciar nas resinas compostas estéticas a entender a naturalidade e as características dos dentes de cada paciente. Fica até o final desse vídeo que nós teremos 3 dicas incríveis para vocês aplicarem amanhã mesmo no consultório de vocês. Sou a Georgia Lúcio, formada há mais de 10 anos, pós-graduada em prótese dentária e atualmente mestrando dentística. Pessoal, quero compartilhar um pouquinho com vocês algumas dicas muito importantes que logo que eu me formei, se eu já tivesse tido essas dicas ou tivesse aprendido essas dicas, eu não teria investido tanto, eu não teria tido tanto gasto em material desnecessariamente, tá? Então, fica até o final desse vídeo. Então, eu vou ensinar para vocês como escolher as melhores resinas e o que elas precisam ter para a gente começar a estética nos dentes anteriores. Então, esse tema é para você que tem dificuldade não tem conhecimento quando vai às compras, né? Então, o que a gente precisa entender sobre as resinas? Primeiramente, as resinas, a gente tem que levar em consideração 3 pilares na hora de fazer a escolha. Então, primeiramente, a gente precisa ter resistência. Então, resinas com partículas nanohíbridas, por exemplo, que tem uma resistência mecânica grande, ela é importante, tá? Para se fazer uma concha palatina, para se fazer uma classe 4, uma classe 3. A gente precisa de opacidade e translucidez, porque se a gente vai trabalhar com dentes jovens, nós temos uma translucidez maior. Se a gente vai trabalhar com dentes mais maduros, a gente tem uma opacidade maior. Então, ter resinas chaves que tenha níveis de opacidade e níveis de translucidez. Terceiro, resinas que tenham um bom brilho e polimento. Resinas que a gente consiga fazer uma camada final com aquele brilho que a gente consiga manter ao longo prazo. E hoje em dia nós temos resinas muito boas que têm essas características aí no mercado. Então, primeiramente, quando a gente fala de resistência, a gente fala de classificações. E as resinas, elas têm classificações diferentes. Vou citar algumas aqui, por exemplo, uma resina supra nanoparticulada. São resinas que têm um excelente nível de polimento. Então, para camadas finais, para camada classe 5, é fantástica. Um outro exemplo são resinas nanohíbridas. Resinas nanohíbridas, elas têm uma resistência mecânica grande. Então, para a gente confeccionar uma concha palatina, para a gente fazer uma classe 4, uma classe 3 como base, né, para a força de cisalhamento do dente, então elas são resinas indicadas para esse tipo de situação, tá? Então, resinas nanoparticuladas, que também temos uma resistência mecânica legal e um polimento legal também. Então, resinas para classe 5, resinas para classe 3 e classe 4 também é interessante. Então, não precisa investir muito material, tá? Além do mais, que o acúmulo de materiais gera gastos excessivos e um estoque exagerado, tá? Fazendo com que se tenha altos índices de perda pela expiração da validade e a falta de estratégia inteligente, juntamente pela falta de experiência, tá? Isso faz com que a gente fique mais confuso na hora de fazer a escolha para restaurar ali o dente do seu paciente. Então, utilizar recursos de maneira simples e rentável é de suma importância para você, dentista recém-formado, que não quer justamente gastar muito, mas ter resinas que supram todos os casos ali que aparecem no seu consultório. Então, o que é interessante? Então, aprender a caracterizar são técnicas mais desafiadoras, como, por exemplo, desenvolver um halo radiopaco, definir alguns mamelos, fazer opalescência, fazer uma opacidade, tá? Translucidez, entre outros.
tá? Então, reproduzir essas características marcantes de dentes, que são dentes jovens, dentes maduros, entre outros, a gente tem que aprender a reproduzir essas características para chegar mais próximo da natureza, da naturalidade do dente. Então, já falo para vocês, não adianta comprar aqueles kits de resinas que vem 5 ou mais, porque geralmente vem cores que não usamos, tá? Com tanta frequência, e só vai confundir ali na hora da escolha da sua restauração. Então, nos limitar com poucas resinas, porém respeitando algumas características, é muito relevante, porque você irá conseguir colocar em prática com poucas resinas na maioria dos casos. Por exemplo, todas as marcas têm seus sistemas de cor, como a Z350, que foi a resina pioneira de 4 sistemas. Então, o que significa? A Z350 ela tem a D de dentina, a B de buddy, a E de esmalte e E de efeitos. O que significa? Então, dentina é uma cor mais saturada que corresponde à cor da dentina do nosso dente, que é uma dentina mais saturada, mais opaca. Já a buddy é uma resina intermediária, ela não é tão opaca e não é tão translúcida, né, como o esmalte. Então ela fica no meio termo, ela é um esmalte cromático, um esmalte com um pouquinho de cor, tá? Já o esmalte, ele é o nome já diz esmalte, então ele já é uma resina mais translúcida, ele vai refletir a camada de dentina fazendo a modulação final da sua restauração. Já a resina de efeito são aqueles efeitos que nós temos uma resina extremamente translúcida, resina que tem uma translucidez com um pouquinho de croma, tá? Então são resinas, todas as resinas que a gente consegue fazer efeitos. Por exemplo, efeitos de um efeito incisal, que é uma resina que puxa mais para o cinza, tá? Então, entender cada sistema é importante na hora da escolha, tá? Lembrando que cada sistema, cada marca de resina, ela tem o seu sistema e você precisa conhecer cada sistema. Por quê? Porque tem resinas que tem sistema de 3, por exemplo, dentina, esmalte e efeitos, só que a dentina daquele sistema não é tão opaca. A dentina é mais próximo de um esmalte do que opaca, do que próximo de uma dentina. Então, não adianta só a gente ir pela marca comercial, a gente precisa conhecer, a gente precisa pegar aquele incremento, polimerizar, ver a compatibilidade com aquele substrato que você tem, porque as marcas, além de cada marca ter essas características, muda muito, inclusive o lote de cada resina, tá? Então, às vezes a A2 da Z350 é diferente da A2 Z350 de um lote diferente, tá? Então, como que a gente faz, entendendo que o dente ele tem uma porção muito maior de dentina e uma camada muito mais fina de esmalte, a resina de esmalte ela vai apenas refletir a dentina que está abaixo, modulando a cor final da sua restauração. Ou seja, ter resinas de dentina pelo menos de 3 cores mais ou menos e ter 2 esmaltes, um cromático, exemplo, um esmalte A1 e um esmalte A2 e um translúcido para você fazer efeitos, é uma boa ideia, tá? Para você que está começando. Por quê? Porque um esmalte cromático, ou seja, um esmalte que tem croma. O que é croma? É a cor do dente, né? No caso, por exemplo, aquele paciente tem um croma A2. O A se refere ao amarelo amarronzado. Então, aquele dente A2, então ele não é um dente nem tão escuro e nem tão claro, tá? Então, você coloca lá uma dentina A2, só que você não tem um esmalte A2. Você pode colocar um esmalte EA1, porque a camada de esmalte ela tem que ser tão fina que ela vai refletir o que está embaixo. Então, vai sobressair o esmalte A2, porque a camada de esmalte ela tem que ser mais fina. Se você deixar ela muito grossa, ela cinzenta. Porque lembra que a camada de esmalte ela é tão translúcida que ela em grandes quantidades, ela vai ficando escura. Então, ela só precisa modular o que está embaixo. Outra dica também importante, né, que vocês precisam observar, é que as resinas de dentina, ela precisa acabar primeiro do que a de esmalte, tá? Isso mostra que você está no caminho certo, porque o nosso dente ele é composto muito mais de dentina do que de esmalte, tá? O esmalte ele é apenas um coadjuvante.
A dentina, as resinas de dentina, ela é o ator principal. O esmalte, ele é sempre um coadjuvante, ele precisa, a camada de esmalte a gente trabalha como finalização. Então, quando a gente exagera na porção de incrementos de esmalte, por exemplo, a instalação ela fica acinzentada. Por quê? Porque o esmalte ele é mais escuro, ele reflete o escuro da profundidade de boca. E ainda assim, existem fabricantes que falam que a resina é de dentina, mas ela é praticamente um esmalte de tanta translucidez, que foi o que eu falei. Então, é importante a gente conhecer o sistema de cada marca comercial, porque tem resinas que está escrito dentina, mas é mais próximo de um esmalte que a gente consegue fazer uso dela como um esmalte mesmo de camada final. Já comprei muitos tipos de resina para experimentar e hoje eu tenho as minhas preferências. Por quê? Porque ao longo desse tempo eu descobri o meu público, né? Eu defini o meu público. E quando a gente define o nosso público, a gente define resinas estratégicas. Por exemplo, se você tem um público que gosta dos dentes mais claros possíveis, os dentes que remetam ao artificial, você vai ter resinas mais brancas, mais opacas. Se você trabalha com um público que gosta, tem uma idade um pouco mais avançada, por exemplo, um público mais idoso, você vai trabalhar com muitas resinas de dentinas mais saturadas, ou seja, resinas cor A3, cor A2, cor A3,5, tá? Então, definir o público faz com que você compre resinas específicas. Então, o meu público, por exemplo, os meus pacientes, né? O meu público, eles gostam de dentes próximo à naturalidade. Ou seja, então eu tenho ali uma resina B1, uma resina 1, uma resina 2. O dente mais claro que eu compro é a resina B1. Então eu tenho uma BLL, eu tenho uma BLX, que são resinas mais para artificial, tá? Mas são casos estratégicos que eu uso, tá? Então, resinas da minha preferência, por exemplo, as resinas da Empress Direct, são dentinas bem opacas, então a gente consegue um grau de opacidade, fazendo com que ela tenha um nível de opacidade grande, fazendo com que a gente consiga camuflar as linhas de transição entre o dente e entre a restauração, tá? Então, praticamente, a base que eu uso no meu consultório é da Empress Direct, por preferência minha, tá? Tem pessoas que não gostam dessa resina, porque essa é uma resina muito mole, tá? Então, tem pessoas que têm a dificuldade de manusear esse tipo de resina. Eu, ao contrário, me adaptei muito bem, tá? Então, a B1, por exemplo, da Empress Direct, ela me supre, assim, 90% dos casos do meu consultório. Já a resina da Estelite Ômega e Palfic são resinas mais translúcidas, até mesmo a dentina dessa marca, tá? Então, eu as uso como esmalte, como camada de finalização. Por quê? Porque o nível de polimento que ela tem é absurda. Logo que você já finaliza aquela camada final, você já vê um polimento fantástico. Então, Estelite Ômega e a Palfic já são as minhas escolhas para camadas finais. Já as resinas E350, a dentina também são bem opacas. E o esmalte dela tem uma translucidez também equilibrado, tá? Também gosto de trabalhar com esse tipo de resina. Já a resina da Forma, ela tem uma opacidade bem legal também. Então, eu gosto de trabalhar com a forma, tanto com uma concha palatina, como uma resina de dentina, que eu precise fazer essa transição aí de camuflagem da linha de transição. Uma dica importante é vocês conhecerem as características dos dentes, treinar os seus olhos para você poder reproduzir o que você está vendo. Então, investir em fotos, fazer fotos para vocês entenderem as características dos dentes também é importante. Faz você ter mais critérios e você consegue reproduzir aquilo que você vê. Segunda dica, conhecer os sistemas de resina que você trabalha ou pretende trabalhar. Assim você se familiariza com a opacidade, com a resistência e com a translucidez desses materiais. Terceiro, testar as cores das resinas. Então, por exemplo, a técnica da bolinha é uma técnica muito legal. Por quê? Porque você vê em tempo real se as características ópticas da escolha da resina estão corretas para aquele caso. Se aquela dentina consegue camuflar aquele substrato escurecido, se ela consegue camuflar aquela linha de transição. Então, esses critérios fazem com que a gente
defina muito bem os materiais que a gente vai comprar, que a gente vai adquirir ali para o consultório. Então, quando a gente define o nosso público, quando a gente faz fotos para a gente praticar os olhos, enxergar para poder replicar aquilo que nós estamos vendo, conhecendo os seus sistemas de resina, você vai ter um olhar mais crítico, você vai conseguir fazer restauros nos dentes anteriores com consequência estética de excelência. Se você tem dificuldade em entender como funciona a translucidez, opacidade das resinas compostas, eu tenho um vídeo aqui também no meu canal, vou deixar aqui para vocês, falando sobre essas propriedades ópticas das resinas compostas. Então vocês vão conseguir ver, vai ficar mais claro de vocês entenderem como elas funcionam. Por quê? Porque o dente ele é composto de dentina e esmalte. As resinas, elas foram reproduzidas para fazer a cópia dos dentes. Então, nós temos dentina, esmalte e efeitos. E existem aí outras características de resinas, buddy, efeito incisal. Então, as marcas comerciais, elas começam a incorporar nomes. Então, o que a gente precisa ter no final no nosso consultório? Resinas de dentina. Então, definindo o seu público, você define as resinas que você vai comprar. Outra dica legal é você ter um esmalte translúcido. Por que um esmalte translúcido? Porque se você, independente da cor que você for trabalhar, por exemplo, se você vai trabalhar com uma 1, se você vai trabalhar com uma 3, se você vai trabalhar com uma 4, a camada de finalização que precisa ter aquele polimento, você pode trabalhar com qualquer dentina que você quiser. Se você colocar uma resina, uma Stellite Omega, uma Paufic translúcida na camada final, você já vai ter aquele polimento maravilhoso e ele não vai alterar a cor da sua dentina, ele só vai trazer a camada final de esmalte. Então, guarda essa dica aí também, que para você que não quer investir em tantas camadas de esmalte, se você tiver uma camada translúcida com aquele esmalte, com aquela resina de esmalte com polimento excepcional, essa dica é para você. Outra dica importante, você pode comprar pigmentos, investir em pigmentos. Por exemplo, você tem uma resina A1 e A2. Você investe num pigmento amarronzado e você consegue pigmentar aquela resina A1 ou aquela resina A2, fazendo com que ela fique uma resina A3. Então, esses pigmentos amarelados, amarronzados, pigmentos brancos também, faz com que você consiga fazer a alteração dessas resinas. Então também é uma outra técnica estratégica, em vez de você comprar uma gama de resinas, você ter pigmentos, por exemplo, pigmentos da Ivoclar, que são os pigmentos da Impress Direct, eles são pigmentos mais translúcidos, então são pigmentos que você tem mais facilidade para trabalhar, tá? Então você tem lá 3 tipos de dentinas, 2 esmaltes e 3 pigmentos. Então, acho que você tem uma gama grande aí de vários tipos de restaurações, de várias cromas que você pode criar aí no seu consultório. Essa é uma dica legal, hein? Quando a gente entende as características de cada resina e quando a gente entende as características dos dentes, você entende a base. Qualquer resina que você tiver no seu consultório, você vai conseguir reproduzir, independente da marca. Então, é importante vocês conhecerem os sistemas de resinas que vocês vão optar trabalhar. Conhecer a opacidade, a translucidez de cada material. Conhecendo isso e entendendo a natureza dos dentes, vocês não vão errar. Vocês podem trabalhar em qualquer consultório, trabalhar com qualquer resina, que até mesmo uma resina super opaca, se você colocar ela em pequenas quantidades e precisar de mais translucidez, vocês conseguem colocar uma quantidade de esmalte muito maior para aquilo remeter a um dente mais translúcido, um dente mais acinzentado, por exemplo. Então, entendendo as propriedades ópticas de cada material, você consegue transferir isso para a boca, você consegue reproduzir. Então, hoje, praticamente no meu consultório, eu tenho alguns pigmentos que que facilita aí nessas estratégias de efeitos. Por exemplo, eu tenho uma cor ocre,
que é um amarelado, que é uma resina, um pigmento amarelo. Eu tenho um pigmento marrom, tenho um pigmento branco e um pigmento azul. Você pode comprar o azul ou você pode comprar o cinza. Então, quando nós temos, por exemplo, um dente que tem muitas características de halo radiopaco, de opalescência entre os mamelos, com aquelas incisais mais azuladas, então eu consigo reproduzir isso, mesmo que seja um dente, por exemplo, um dente que ele tem um substrato muito escurecido, que eu tenho que fazer uma camuflagem. Como eu vou reproduzir aquela incisal com aquela opalescência, com aquelas características? Então eu deixo, eu opacifico, né? Coloco um opacificador, trabalho com a dentina e no momento que eu estiver trabalhando com a dentina, eu faço os jogos de pigmentos. Então eu faço um halo esbranquiçado com pigmento branco, coloco um cinza ou um azul entre os mamelos, depois eu venho com a camada de esmalte. Então eu consigo devolver aquela translucidez, aquela opalescência daquela borda incisal do dente adjacente, por exemplo. Pessoal, espero ter ajudado. Em breve estarei lançando o meu curso sobre resinas compostas anteriores, estéticas do zero, onde lá eu ensino tudo o que você precisa aprender, desde os materiais a técnicas para se confeccionar uma restauração de excelência. Fiquem ligadinhos para os próximos vídeos e até breve!